Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Glória a Deus. Miqueias, capítulo de número 6. Queremos louvar a Deus pela alegria e o privilégio de estar nesta noite, aqui pela primeira vez, nesta congregação, neste campo, servindo ao Senhor e podendo cooperar com este livre trabalho. Estamos vindo ali da cidade de Demerval Lobão, estamos debaixo dos cuidados pastorais do meu pai na fé, pastor Otoniel Assunção, quando ele trabalhou na cidade de Boa Hora do Piauí. Na época ele evangelizava ainda de bicicleta, não tinha um carro, não tinha uma moto. Ele chegou num povoado onde a gente morava e ele pregou o evangelho para minha mãe, ela aceitou Jesus. Depois eu entreguei a vida para Cristo. Estamos servindo ao Senhor já praticamente 18 anos. E estivemos já atuando no campo missionário em alguns lugares e agora estamos ali com ele, servindo em Demerval Lobão. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Freitas, que também já tive o privilégio de sentar e ouvi-lo nas escolas de obreiros aí, reuniões da superintendência. Eu sempre estou por ali com um caderninho e uma caneta anotando o senhor ensinar. Sua esposa, nós já tivemos também alguns cartazes, não sei se ela lembra, conferência de escola bíblica, ela ministrando um dia, eu no outro, não pude encontrá-la, mas fico feliz de estar aqui nesse campo. Quero louvar a Deus pela coordenação deste projeto na pessoa do nosso irmão Francisco. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado. Meu xará, né? Francisco Ivânio, não é isso? Pronto. Deus te abençoe, Francisco. Ele teve muita paciência comigo, né? Porque ele mandava sempre mensagem para mim e eu sempre demorava responder nos 2, 3 dias. Eu acho que demorou muito para não se irritar comigo, né? Mas deu certo, graças a Deus. Queridos, Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós vamos ler do 1 até o 8. Tecladista, pode ficar comigo, viu, teclado? Deixa Deus te usar aí, eu não fico chateado com a banda. Na verdade, a banda toda, fique à vontade para nos ajudar. Capítulo 6 de Miqueias, versículo de número 1. Se não for pedir demais, eu só queria que me ajudasse mais no retorno, tá bom? Não é porque o som está ruim, não. O pregador é que tem essas coisas. Então me ajude aí no retorno, eu fico muito grato. Ouvi agora o que o Senhor diz. Levanta-te, contende perante os montes e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó montes, a acusação do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, o que eu fiz contigo? Isso é uma pergunta de Deus, através do profeta, para o seu povo. E com que te enfadei? Testifica contra mim. Aí Deus começa a apresentar razões pela qual o povo não deveria estar enfadado com Deus. Versículo 4. Pois te trouxe da terra do Egito, e te remi da casa da servidão, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, consultou, e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças as justiças do Senhor. Versículo de número 6. Com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas, novilhos de 1 ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Versículo 8, a resposta:
Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele já te revelou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. A cena que se desenrola aqui no livro do profeta Miqueias é a cena de um julgamento. É um julgamento imaginário, onde Deus chama Israel para se assentar no banco dos réus e Deus apresenta a sua queixa. O versículo 1, que os irmãos observaram, começa dizendo que Deus tem uma controvérsia com o seu povo. É a mesma expressão que Oséias usa no capítulo 4, quando ele diz assim: Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra. É interessante porque Miqueias é contemporâneo de 3 outros profetas. Ele é contemporâneo de Isaías, que está pregando na capital Jerusalém. Ele está pregando em uma cidade chamada Moresete Gate, que ficava a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, e era uma cidade que estava muito próxima a Gate, uma das cidades dos filisteus, e é por isso que a cidade dele é chamada de Moresete Gate. Ele também é contemporâneo de Amós. Lembra de Amós? O profeta agricultor, o profeta vaqueiro. E também é contemporâneo de Oséias, que está pregando lá nas tribos do norte. Então nós temos aqui Isaías pregando na capital do sul, Jerusalém. Nós temos Oséias pregando na capital do norte, Samaria. Nós temos Amós, o vaqueiro pregador. E temos Miqueias, um pequeno fazendeiro da cidade de Moresete. São contemporâneos. O ano é mais ou menos 740 a.C. Esse é um contexto interessante, porque o capítulo 1 vai dizer que Miqueias profetizou nos anos do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Daqui, o rei Acás é um problema. Ele é tão problema que a Bíblia chega a dizer que dos reis que reinou em Judá, ele foi um dos piores. Só para você ter uma ideia como ele era pior. O rei Acás um dia fez aliança com o rei da Assíria para destruir os reis de Israel da Síria. Não podemos confundir Assíria com Síria. A Assíria é uma superpotência mundial que destrói Síria e Israel em parceria com o rei Acás, que é rei lá em Judá. E ele, quando foi saudar o rei da Síria, viu um altar aos deuses da Síria. E a Bíblia diz que ele traz o altar, olha só a audácia dele. Ele trouxe o altar dos deuses, levou para Jerusalém, tirou o altar de bronze, que era o altar do sacrifício que estava em frente do santuário, tirou o altar de Deus e colocou no altar dos ídolos. E disse que aquele altar era o altar que eles deveriam agora adorar. Agora imagine o nível de pecado. Nessa época aqui, eu estou contextualizando para você entender melhor. Deus levanta Miqueias numa época que a nação está totalmente corrompida. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta ainda no livro de Miqueias, mas eu quero chamar a sua atenção, porque Miqueias denuncia os pecados de Jerusalém, no capítulo 1, e denuncia os pecados de Samaria, do reino norte. No capítulo 2 ele vai falar do que estava acontecendo. Ele vai dizer assim: ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam mal nas suas tramas, quando aborrecem, eles o praticam porque está no poder da sua mão. Ele está dizendo: nós estamos cercados de gente que quando vai dormir à noite planeja a maldade, planeja a destruição, planeja pecado, e quando acorda de manhã eles têm poder aquisitivo de cumprir as suas maldades. Esse capítulo 2 ainda vai dizer que eles cobiçavam campos, tomavam de forma violenta, cobiçavam casas
e arrebatá-las. Assim oprime o homem a sua casa e o homem a sua herança. Os historiadores vão dizer que o próprio Miqueias, que era um pequeno fazendeiro, foi alvo de grandes latifundiários que roubaram as suas terras. Porque nessa época em Israel a corrupção estava generalizada. Ainda no capítulo 3, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar contra os líderes, porque aqui o contexto é o seguinte: o contexto político é de corrupção, o contexto do judiciário é de corrupção, o contexto religioso é de corrupção. Quer ver? Capítulo 3 diz: ouvi peça dos chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e quebrais os ossos e cortais em pedaços, como para a panela, como carne dentro do caldeirão. Olha a linguagem desse profeta, ele está dizendo assim: os líderes políticos e religiosos do nosso povo, eles são canibais. É como se eles pegassem o nosso povo, arrancassem a pele e colocassem a carne na panela. Eles exploram, eles não têm compaixão, eles são maus. Só para você ter ideia, capítulo 3, versículo 1 diz assim: os seus chefes julgam por recompensa, os sacerdotes só ensinam se pagar salário, os profetas só profetizam se tiver dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós, nenhum mal virá sobre nós. Olha o livro: sacerdote dizia: só ensino se pagar meu salário, e os profetas diziam: se tiver dinheiro eu profetizo coisa boa. Agora, se não tivesse dinheiro, está ainda no capítulo 3, eles profetizavam guerra e maldade. O negócio é o seguinte: se o Pix cair na minha conta, vai ter profecia boa para vocês. Agora, se não me pagarem, só tem maldição para vocês. Parece que nós estamos lendo e lendo em vida o Brasil no dia de hoje. Parece que a gente está assistindo um jornal nacional aqui. Quer ver? Vou continuar mostrando no legado. Capítulo 7. E veja como uma coisa que aconteceu há 2.700 anos atrás é a cara do Brasil em 2026. Capítulo 7. O profeta começa dizendo assim: ai de mim, pois sou como quem colhe frutas de verão, como a colheita de uvas. Não há caixa de uva para comer, nem figos temporâneos que a minha alma deseja. Ele está dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa que, quando anda pela terra procurando um justo, parece alguém que foi procurar frutos depois que a colheita já passou. Eu não encontro justo. Versículo 2: o bom homem pereceu na terra, não há um sequer justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal, parece que está falando de crime organizado, com ambas as mãos. Assim exige o príncipe, o juiz pede por um suborno, e o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim em conjunto eles tomam a maldade. Versículo 4: o melhor deles é como espinho, e o mais correto é mais afiado do que uma cepa de espinho. É chegado o dia. Você consegue imaginar? Ele está dizendo assim: a pessoa mais justa que tem na nossa terra é como se encostar na cepa de espinho, se fura todo. Imagina num ambiente onde para todo lado que você tenta fazer amizade, o melhor dos amigos é cerca de espinhos. Ou coisa ruim é estar no ambiente desse. Olha o versículo 5: não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso dia. Guarda as portas da tua boca, daquela que repousa no teu seio. Está dizendo: o nível de maldade é tão grande que até a esposa que coloca a cabeça no teu peito pode te trair. Olha o nível de maldade naquela época. Versículo 6: pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos de homem são os da sua própria casa. Eu acabei de mostrar para você o contexto de maldade que o profeta Miqueias viveu naquela época. Idolatria, prostituição, corrupção, tudo isso fazia parte desse contexto. Agora presta atenção, porque foi nesse contexto que Deus encontrou lá nas campinas de Moresete alguém para ele levantar naquela época.
Aleluia.